praga das formigas. Vamos ver do que se trata isso? É uma moça. Olá, assombrados, meu nome é fulano e vou contar um relato para você. Espero que você goste desse relato. Se possível, gostaria que você lesse em um dos seus relatos gravados, pois me agrado mais do conteúdo dessa forma. É a mesma pessoa do relato 536, que eu não sei mais qual é, mas enfim. Vamos ao relato. Como eu falei anteriormente, tenho vários relatos para contar. Esse é só mais um na lista imensa que eu tenho, por conta que desde criança eu tenho experiências. Esse que vou contar agora quase enlouqueci. Tudo começou por volta de 2005, 2006, quando meu marido havia ido embora e estava morando com a mãe dele. Mas nós estávamos nos reaproximando e a ex-mulher dele mexe com coisas ruins. E ela ficou sabendo que ele estava querendo voltar para casa. A ex-mulher? Bom, e um belo dia eu saí do banheiro e vi que estavam saindo algumas formigas da parede. No dia seguinte tinha o dobro e no terceiro dia elas já estavam se espalhando pela casa. A partir do terceiro dia, eu já ficava o dia todo varrendo e tirando pás e pás de formigas. Usei todo tipo de veneno possível e elas morriam, mas depois voltava o dobro. Eu passava o dia inteiro chorando e limpando as formigas e elas fediam e a minha casa sempre foi limpa. Um dia, meu ex-marido foi em casa e foi ver no terreno baldio que tinha do lado de casa para ver se não tinha nenhum formigueiro ou algo que justificasse o porquê delas virem. Por que elas vinham, né? E ele não encontrou nada. Nos cantos das paredes, elas desciam como uma cachoeira e era apenas o tempo de limpar. Quando eu voltava, já estava da mesma forma. E um pequeno detalhe, elas não mordiam. Era apenas para me deixar louca, o que quase aconteceu. Aí me falaram para chamar um pastor para fazer uma oração na minha casa. Eu chamei, e quando o pastor veio e disse que elas foram mandadas pela ex do meu marido. E mesmo com ele lá fazendo orações, nada mudava. Até mesmo o pastor ficou assustado com a quantidade de formiga que descia das paredes. E disse que infelizmente não poderia me ajudar. E então eu continuei na penitência. Tinha dias que eu tirava 4 a 5 pás de formigas. Parecia pó de café no chão e fedia muito. Um dia minha mãe chegou em casa e eu estava chorando. E então ela me ajudou por um tempo com aquilo e tiramos umas 5 pás que estavam sempre cheias. E ela naquele dia, por ver o meu sofrimento, saiu de casa chorando também. Eu não aguentava mais o mau cheiro que estava na minha casa. Era como um exército de Anubis. Eu matava uma e no lugar daquela vinha mais 10. Nesse dia, em meio às formigas, eu ajoelhei e orei com toda a minha fé a Deus. Clamei a Ele, chorando, pedindo libertação para minha família e que Ele fizesse o que infelizmente o pastor não foi capaz de fazer, me libertar daquele mal. Antes de dormir, ainda tirei umas 3 pás de formiga e fui dormir. Fui dormir muito cansada de tudo aquilo e tive uma experiência através do sonho, como já tive muitas. Nesse sonho, eu levantava e via um homem entrando no banheiro vestido de branco, com uma estola vermelha. Aqueles panos que ficam no pescoço dos padres, assim. E eu não conseguia ver o seu rosto. E dentro do banheiro ele jogava água nas paredes e começava a surgir buracos e elas saíam de dentro dos buracos, as formigas. Elas eram enormes e horríveis, com cara de monstro, e elas iam caindo no chão. E depois que ele fez isso, ele virou as costas e foi embora. No dia seguinte eu acordei sem entender aquele sonho. E levantei pronta para tirar várias pás de formigas. Mas qual foi a minha surpresa quando eu olhei para a parede e não havia uma formiga nas paredes. Só havia as que estavam mortas no chão. Depois disso, fiquei com as coisas que o pastor havia me dito na cabeça e pedi a Deus para me mostrar quem havia feito realmente aquilo. E enquanto eu orava, eu vi a ex-mulher do meu marido correndo atrás de mim com um balaio cheio de formigas, jogando elas em minha direção.
Quanto mais eu corria, mais ela jogava. Foi quando comecei a orar o Salmo 91 e ela parou, e eu consegui me livrar dela. É como se eu tivesse entrado em um transe e visto que realmente foi ela que me mandou aquele mal, confirmando o que o pastor havia me dito que ela fez um trabalho colocando meu nome em um formigueiro para eu ficar louca, porque ela não queria que o meu marido voltasse. Eu nunca vou esquecer essa libertação, porque eu tenho certeza que Deus enviou um de seus anjos para me ajudar. E mesmo tendo passado todo esse sofrimento, eu não desejo isso a ninguém. E isso só prova que quando rezamos com fé, Deus vem nos libertar, e não adiantou ela fazer isso, porque depois de uma semana o meu marido voltou e estamos juntos até hoje. Eu sei que muitos não irão acreditar, mas eu deixo a critério para quem quiser acreditar que Deus pode enviar um anjo para nos libertar. Basta ter fé. Isso só mostra que tenho fé, que tendo fé, o bem sempre vence. Olha, credo, um monte de formiga. Tinha um relato também aqui. Lembra que a mulher, ela estava na casa dela, tal, e tinha uma vizinha que era meio invejosa. E aí ela conta que estava limpando a casa e a vizinha entrou e falou: nossa, mas como você consegue manter uma casa limpa, impecável desse jeito? Ela falou que a mãe dela é a louca da limpeza, a moça que contou o relato. Mas enfim, tava lá limpinha e tal, e ela falou: nossa, olha só que casa limpa e tal. E beleza, ela falou: obrigada, que eu gosto de ver tudo limpinho. E aí, um tempo depois, começou a aparecer larva no chão da casa. Eles não sabiam de onde vinham aquelas larvas. E varria aquilo, era nojento. E não parava de aparecer larva na sala, na porta da frente. Não parava. E aí até que foi descobrindo que era também mal olhado, ou mal olho ruim, ou trabalho que a mulher tinha feito lá de inveja, porque eles tinham uma casa boa, porque a casa era sempre limpa, bonita. Não sei se foi nesse mesmo que a mulher entrou, viu que tinha uma mesa de vidro lá, falou: nossa, mas aonde você comprou essa mesa de vidro linda? Quando foi mais tarde, a mesa trincou, quebrou a mesa sozinha, né? E nesse caso aqui foram formigas.